Recentemente fiz uma enquete lá no grupo do Eu Leio Gibi no Facebook, questionando as pessoas sobre os valores que elas gastam com quadrinhos e obtive ali algumas respostas que eu quero compartilhar um pouquinho, algumas impressões que eu tive a respeito do nosso comportamento enquanto consumidores de quadrinhos. Meu nome é João, sejam muito bem-vindos ao Eu Leio Gibi e hoje é dia do bate-papo quadrinístico. A enquete consistia em fazer uma pergunta muito simples. Quanto em média você gasta por mês em gibis? No caso, eu coloquei ali algumas possibilidades, até R$50, até R$100, até R$200, até R$300, mais de 300, e não estou gastando nenhum tostão porque a coisa está feia e por causa disso não estou comprando gibi. E as respostas ali, obviamente, deram uma variada boa, só que o grupo que acabou ficando na frente até o momento da gravação desse vídeo foi justamente o grupo que gasta acima de R$300 com quadrinhos por mês. Exatamente, acima de 300. Isso quer dizer o quê? Que pode ser 301 e pode ser 1000, entendeu? Acima de 300. Ah, mas como assim? Exatamente. Então, a partir disso, também algumas coisas me chamam a atenção dentro das respostas, porque eu vi, por exemplo, várias pessoas dizendo que gastam até R$50 por mês, né? Teve, inclusive, algumas pessoas colocando isso como teto mesmo, não passa de jeito nenhum, a não ser por raras exceções. Por quê? Porque se limita ali, por exemplo, a 2 ou 3 mensais por mês, ou 2 mensais e mais um encadernado, e por aí adiante. Dependendo do mês, se nada interessar, aí que ele não gasta nada mesmo. Também houve quem disse que já passou meses sem comprar nada, justamente porque não estava ali se encontrando material que lhe chamasse a atenção e, consequentemente, que valesse a pena gastar o seu rico dinheirinho com esses quadrinhos. Ao passo que também houve quem disse que não faz muito essas contas para não ficar muito chateado e ficar muito aborrecido com o valor que está gastando, né? Então procura evitar isso daí. Na verdade, isso tudo envolve nosso comportamento, nosso interesse, nosso orçamento e o que a gente pode ou não pode gastar com quadrinhos, né? Ah, mas por quê? Porque justamente vai do tamanho da nossa renda, aquilo que nós podemos fazer. Quando falo isso, não estou falando do que as editoras estão cobrando nos preços dos quadrinhos, se aumentou, se não aumentou, não é nada disso, mas é o quanto que a gente disponibiliza por mês e se isso tem sido racional ou não tem sido racional, ou seja, me deu vontade eu compro, ou se de fato eu procuro observar o determinado valor que eu coloco ali por mês e procuro ser o mais rígido possível para que isso não estoure com as minhas contas posteriormente, né? Ah, mas por quê? Porque senão a gente se complica. Uma das coisas muitas vezes que se acaba fazendo com isso é comprar quadrinho parcelado no cartão, né? Então você vai lá, sei lá, gasta R$150, aí parcela ele lá em 5 vezes de 30, aí você faz outra compra dentro do mesmo mês de outros 200, parcela de novo, faz outra de mais uns 300, parcela de novo, e você vai somar os valores das prestações e dizer assim, bom, na prática eu gastei tanto, só que lá no outro mês, se você tem, por exemplo, sei lá, R$300 para gastar de quadrinho, você vai pagar todas essas parcelas, e a pergunta será, você vai observar realmente isso? Ou para você zerou, você não vai considerar as parcelas que você vai pagar por mês. Mas por quê? Porque muitas vezes as pessoas não consideram, elas pura e simplesmente vão pegar e dizer que aquilo lá foi o do mês passado, mas você não pagou ainda do mês passado lá no seu cartão, porque você parcelou, você vai ficar pagando do mês passado por vários meses, na verdade. Então, muitas vezes a gente tem que ver como que a gente está lidando com esse negócio de orçamento quando se diz respeito a quadrinho. Não ter um limite, eu acho necessariamente preocupante, a não ser que você seja muito rico. Aí você pode gastar, sei lá, o tanto que você quiser, porque você é muito rico. Mas caso você não seja muito rico, você seja, sei lá, uma pessoa, entre aspas, normal, né, aí dentro das suas possibilidades, é necessário saber mais ou menos sim quanto a gente gasta, para a gente não passar de determinados limites, até porque
outros gastos tem aí a gente tem na nossa vida, né mesmo? A gente gasta dinheiro com outras coisas e a gente também precisa comer, a gente precisa beber, a gente precisa passear de vez em quando, né não? Então todas essas coisas também exigem de nós dinheiro e isso obviamente exige também de nós uma certa organização financeira para a gente poder fazer as coisas de uma forma que seja bacana e não depois virar um pesadelo. Por isso que a grande questão da enquete era saber mais ou menos quanto que a gente está gastando aproximadamente com quadrinhos por mês. Se a gente procura de verdade ser um pouquinho rigoroso dentro disso para não ultrapassar muito esses limites, justamente para que não vire um problema, não vire uma dor de cabeça e também não encavalar as coisas, né, no sentido de às vezes parcelar um monte de coisas, no outro mês você tem lá, sei lá, R$300 de prestação de gibi para pagar e ainda comprar mais gibi e você já estourou com todo o seu orçamento porque você está pagando aquilo, né? Então fazer umas análises um pouquinho racionais, um pouquinho inteligentes sobre como a gente convive com a nossa ideia do dinheiro, com o nosso hobby, para que o nosso hobby não devore tudo que nós temos e se torne uma dor de cabeça, não é mesmo? Justamente para que, à medida que aquilo que a gente gasta, a gente não fique perecendo por causa de outras coisas. Por exemplo, aqui em casa, né, uma das grandes questões, muitas vezes, né, de quem me vê comprando quadrinho é: nossa, sua esposa não se incomoda? A minha esposa já se incomodou muito. Hoje ela leva as coisas mais numa boa, ou ela consegue engolir, aceitar, sei lá qual seria a palavra correta de se dizer disso. Mas o que eu sei é o seguinte: o que eu gasto de quadrinho é o que eu sei que posso gastar sem isso atrapalhar de eu pagar as minhas outras contas. Ou seja, eu continuo cumprindo com todos os meus compromissos, mesmo comprando gibi. Ah, mas por quê? Porque ele faz parte do meu orçamento. Eu posso ir até essa altura. Então, eu evito ao máximo possível romper aquilo que eu posso me dispor por mês de quadrinho, com quadrinho, justamente para que não atrapalhe nas outras despesas que eu tenho. Então, a gente tem que fazer um orçamento, dar uma olhadinha, procurar ser um pouco mais rigoroso dentro dessas coisas, justamente para a gente não levar na cabeça depois e aí a gente começar a vender gibi para poder pagar as despesas de gibi ou de qualquer outra coisa, porque a gente foi meio inconsequente. Bom, galera, é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, dê uma força para o canal a crescer e conte para os seus amigos a respeito do Eu Leio Gibi. E também deixe aí nos comentários a sua opinião sobre esse assunto. Como é que você lida com o dinheiro aí, com os quadrinhos? Você procura ser mais rigoroso? Você tem um orçamento bem maleável, deu vontade você compra, você é um cara que tem aquela paciência de esperar o momento certo para comprar o quadrinho e com isso não estourar com o seu orçamento em casa. Enfim, vamos conversar um pouco sobre isso nos comentários, até porque falar com vocês é muito bom. No mais, eu fico por aqui, um abraço forte em todo mundo, até a próxima.